paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados. Eu estou gravando esse vídeo. Igreja, para falar a verdade, eu não ia gravar nada hoje. Mas eu estava ali e olhando para essa mensagem que o Senhor me deu ontem de manhã. E o Senhor está me incomodando, sabe? Sabe quando você sente que Deus quer que você relate o que Ele passou para você relatar? E aí eu estava ali sentada na minha cama agora. Entrei na palavra e olhei do lado do caderno. Falei, meu Deus, e o Senhor me incomodando. Eu falei, não, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me designou a fazer, né? E embora que ontem eu tive um dia meio cheio, né, não tive muito tempo e eu tive visita, né, e eu aproveito para evangelizar, eu aproveito para falar da obra de Deus, do amor de Deus, né, tem as pessoas também que eu falo por telefone, né, e hoje também, né, hoje à tarde eu vi até uma pessoa aqui para me orar pelo carro da pessoa. Ai, meu Deus do céu, como pode? A pessoa quer que você ore pelo carro. Mas, amém, né? Seja feita a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E ontem de manhã, a igreja, a hora que eu fui orar, isso nunca me aconteceu. O Senhor mandava eu cobrir minha cabeça, né? E ali eu cobri minha cabeça, peguei até uma toalha, né? Porque o ministério que eu sirvo a Deus, as mulheres não usam véu. E aí o Senhor falava para mim me cobrir minha cabeça, né? Que Ele queria falar comigo. Aí eu peguei minha toalha de banho, cobri minha cabeça, ajoelhei ali, tô orando. Aí de repente o Senhor falava comigo, pegar papel e caneta e escrever o que Ele tinha para passar. E ali, igreja, eu levantei. Quem disse que eu achava? O caderno fica aqui, mas a caneta que fica aqui nas minhas coisas eu já não achei, porque meu netinho mexe e acaba carregando. E ali eu fui procurar a caneta. Só que aquilo que o Senhor já tinha começado a me revelar estava na minha cabeça. Não esqueci, né? Aí depois achei a caneta, voltei, dobrei meus joelhos. E ali eu comecei a escrever o que o Senhor passou para mim ontem pela manhã. E o inimigo, a igreja, ele tende a atrapalhar a gente, viu? Não pensa que não tenta atrapalhar, não. Aí, enquanto eu tava escrevendo o que o Senhor tava mandando eu escrever, meu esposo chegou no quarto. Tem uma moça ali fora querendo falar com você. Só que assim, igreja, quando eu tô fazendo as coisas para Deus, eu não paro, não. Eu falei, peça para ela esperar, porque eu estou recebendo uma mensagem do Senhor. E aí ele fechou a porta do quarto, saiu. E ali o Senhor, né, continuou passando o que ele tinha para passar. Então, igreja, eu vou passar para a igreja o que o Senhor me passou ontem pela manhã. E eu tô aqui relutando para postar. Mas eu não posso porque não me pertence, é do Senhor. Louvado seja Deus. Primeiro, igreja, eu vou ler o que o Senhor me passou. Em seguida, eu vou ler a palavra que o Senhor me deu dentro da Bíblia, para que a igreja venha entender o que o Senhor está mandando eu passar para a igreja. Que nos diz assim. Isso foi o que o Senhor me passou ontem pela manhã, quando Ele mandava eu cobrir a minha cabeça, que Ele ia falar comigo. Dirija sua face a esse povo e diz, assim disse o Senhor, eis que vem um grande mal, se prepare, surgirá na África, espalhará pela Ásia Maior e pela Ásia Menor, Europa e América do Sul e América do Norte, e as terras remotas. E saberão que eu sou Deus. Muitos saberão que eu sou Deus, quando isso proceder. Muitos correrão, muitos se esfalecerão, por não ter consolador.
nem de dia, nem de noite, por não ter consolador, nem de dia, nem de noite. Mas todos que clamar pelo meu nome terá salvação. Sou eu, Deus, que falo. E assim eu o disse, e assim eu o farei. Igreja, foi esta palavra que o Senhor me deu ontem de manhã para que eu escrevesse. Porque, assim, tem coisas que Deus fala comigo e, né, e Ele pede para que eu escreva, porque senão, para mim, que eu acho que para mim não esquecer, porque eu sou meio avoada. Então, eu acho que o Senhor não queria que eu esquecesse nada. E foi essa palavra, né? Eu vou ler novamente para a igreja, para que não, né, para que a igreja venha entender. Dirija a sua face a esse povo e diz: assim diz o Senhor. Eis que vem um grande mal. Se prepare, surgirá na África, espalhará pela Ásia Menor e pela Ásia Maior, pela Europa, América do Sul e América do Norte, e as terras remotas, e saberão que eu sou Deus. Quando isso proceder, muitos correrão, muitos se esfalecerão, por não ter consolador, nem de dia nem de noite. Mas todos que clamar pelo meu nome terá salvação. Sou eu, Deus, que falo, e assim eu o disse, e assim eu o farei. Igreja, eu fiquei o dia inteiro pensando nessa mensagem ontem. Não conseguia tirar da minha mente essa passagem que o Senhor, essa palavra que o Senhor me deu ontem. E eu fiquei pensando, será que é mais uma praga? Será que é mais vamos supor assim, que nem já deu lá, mas não faz sentido, tipo assim, um furacão, essas coisas, mas não faz sentido. Uma coisa que vem se espalha. Só que aí, igreja, eu não vou falar que é isso, mas foi o que eu comecei a achar que possa ser. Eu acho que possa ser fome. Eu não estou falando que é isso, porque o Senhor não me revelou o que é. Ele só falou que virá um grande mal, mas não falou qual é o mal. Eu que pensei assim. E aí, quando o Senhor me deu a palavra, olha a palavra que o Senhor me deu. Porque assim, quando o Senhor me dá uma revelação, eu peço para Ele me confirmar dentro da palavra, né? Para que a igreja não venha ter dúvida daquilo que o Senhor me relatou. E aí o Senhor me deu essa palavra aqui, igreja, ó. O castigo está próximo. Oséias, capítulo 8. Só pelo prefixo da palavra já é forte, né? O castigo está próximo. E a palavra nos diz assim, igreja: põe a trombeta à tua boca. Né? Deus está mandando o quê? Que eu anuncie o que Ele me revelou ontem de manhã. Põe a trombeta à sua boca. Ele vem como a águia contra a casa. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Né? Deus está falando aqui que transpassaram o concerto dele e a lei, né? Louvado seja Deus. E a mim clamarão, porque Deus está falando ali, né? Que aquele que buscar ele vai salvar. Louvado seja Deus. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles
incapazes de alcançar a inocência. Porque isso é mesmo de Israel um artífice, e o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegaram tormentas, não há soará, e a erva não dará farinha, se a der, tragá-la aos estrangeiros. Israel foi devorada, agora está entre as nações, como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento, montes por si só, mercou a Efraim amores. Todavia, ainda que eles marquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quando ao sacrifício dos meus dons sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei o fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Aqui está falando na igreja que o povo, né, de Samaria, Israel, eles levantaram ídolos, né, que não era segundo a vontade de Deus, né, e profanaram os dons do Senhor. E que o Senhor vai acender a sua ira e com fogo vai consumir, né? Mas aqui o Senhor não está querendo dizer em relação a essa passagem que está aqui em relação ao povo de Israel. O Senhor me deu essa passagem segundo a relação que Ele me deu nessa palavra, né? Sobre o que vai começar pela África e vai se espalhar, né? Porque a Ásia, na verdade, ela é uma só, mas ela é dividida em duas, né? A maior e a menor, que é a oriental e a ocidental, né? A Europa, que também já está ali do lado, né? E vai seguindo até as terras remotas. Igreja, eu não posso falar o que de fato é. Eu só falo aquilo que o Senhor me manda falar, né? A igreja pode falar assim, mas nós estamos no Brasil. Mas se Deus está falando que vai alcançar as terras remotas, o Senhor, esse é um mal que vai se espalhar pelo mundo, igreja, né? É um mal que vai vir, não é só sobre esses lugares, é sobre o mundo. É aquilo que eu falo, igreja. As pessoas podem não dar crédito, as pessoas podem não acreditar, as pessoas podem até duvidar. Mas Deus, Ele nos ama e Ele está nos avisando, né? Por mais que possa parecer que nós não estamos vivendo os fins dos tempos, mas nós estamos vivendo os fins dos tempos. E as coisas, igreja, elas só tendem a piorar. Mas, irmão, o que você está falando? Nós servos um Deus, nós servos Deus, sim, nós vivemos nos pés do Senhor, sim. Mas Jesus, Ele fez uma promessa. Quando Ele veio aqui, se tornou sacrifício vivo por mim e por você, Igreja de Cristo. Ele nos fez uma promessa, que Ele iria para o Pai, mas que Ele iria preparar lugar. E quando Ele fosse preparar-se lugar, eis que Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse nós também. Então, igreja, está no tempo da promessa de Jesus se cumprir. Mas a gente sabe que para que a promessa se cumpra, as coisas que está determinado dentro da palavra também tem que se cumprir. As coisas que está em Mateus 24 tem que se cumprir.
As coisas que estão em 2 Pedro tem que se cumprir, as coisas que estão em Apocalipse, as coisas que estão em Daniel 12, tem que se cumprir, para que o Filho do Homem venha buscar a tua igreja. Então, igreja, mas o Senhor, Ele nos ama tanto, porque como está lá, né, em Louvado seja Deus, esqueci agora, que está lá em, deixa eu achar aqui, glórias a Deus, aleluia, deixa eu ver se eu acho aqui, Amós, como está em Amós 3, 7. Eis que o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar o teu segredo aos teus servos, os profetas. Eu não me considero uma profeta, nem uma profetisa, não me considero assim. Mas o Senhor, Ele me usa nas revelações, né? O Senhor me usa para mostrar as coisas futuras, né? As coisas que vão se suceder, se acontecer, né? E eu só posso passar aquilo que o Senhor me ordena passar. Mas não é para mim, né? Porque, igreja, eu sei que as pessoas dão crédito, mas você pensa que quando dentro da minha igreja, onde eu sirvo a Deus, eu relato essas coisas, ficam umas coisas, eu vejo assim uma situação que parece que as pessoas ficam boiando. Um ou outro recebe, concorda, mas a maioria parece que fica perdido no que você está falando. Igreja, o povo, eles estão desapercebidos. O povo, eles estão desatentos aos acontecimentos finais. Mas o que o Senhor fala lá em Joel? Né? Que no final dos tempos ele levantariam pessoas que profetizariam, teriam sonhos, visões, revelações. Então hoje o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, o Senhor está dando sonhos, o Senhor está dando visões, para que o povo venha se preparar. Igreja, hoje, sábado, né? Acho que hoje é dia 15 de março, eu vi os acontecimentos aí da AD, né? Que é a Assembleia de Deus, da igreja também, da congregação, né? Congregação Cristã do Brasil, que eles estão fechando as portas por causa desse coronavírus aí, né? Desse mal aí, dessa enfermidade aí, que está assolando. Igreja, eu senti uma tristeza. Eu falei, quando eu ouvi, né, que vários vídeos a gente tá vendo, né, o povo postando, e eu me entristeci porque o Senhor me levou na situação de Nínive, quando Jonas foi lá e falou para aquele povo, né, e até que Jonas não quis ir, mas chegou lá depois pelo grande peixe, que foi a baleia, foi vomitado lá, e o povo acreditou, né, que ele tinha sido enviado por Deus, e ele falou que Deus, né, queria que aquele povo, né, se arrependesse, se humilhasse, Deus não traria o mal para aquele povo. E aquele povo se humilhou aos pés do Senhor, né? Chorou, se humilhou. E Deus deu livramento. Igreja, é isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor testificou dentro de mim e falou assim, para mim assim, olha a fé do meu povo. Olha a fé da minha igreja. Olha a fé. Igreja, foi isso que o Senhor falou comigo. Foi isso que o Senhor falou comigo. O povo não tem mais fé. A igreja não tem mais fé. Sabe por quê, igreja? Porque se é um povo de fé, eles não fechariam as suas portas. Mas, irmã, é o poder público que mandou que nós fechasse. É o poder... Não, igreja. As igrejas se levantariam em oração, jejum e clamor pela nação brasileira. O povo de Deus, eles juntos, eles são fortes. O povo de Deus, se ele se ajuntar e se orar e buscar a face do Senhor, esse mal não tem poder de assolar a nação brasileira. Mas o povo está com medo. Cadê a fé da igreja? Cadê a fé que o Senhor quer que nós estejamos? Olha o Salmo 91. Que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque veio profecias que Deus ia começar pelos altares limpar. Aí eu falo, por que o povo está temendo? O povo não está com a vida no altar de Deus?
O povo não está com a vida na presença de Deus, agradando a Deus como Deus quer. O povo está em pecado. Igreja, porque o que faz você temer a morte é o pecado. Igreja, eu não estou aqui para julgar. Quem julga é aqui, ó. Ó, quem julga a igreja. Ó, quem julga o homem e a mulher é a palavra. Porque diz que a palavra de Deus nos diz que todo aquele que está alicerçado aqui, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Se eu estou firme, alicerçada dentro desta palavra, eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que temer praga nenhuma até a minha tenda, vir até a minha tenda, porque eu creio que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que me livre, para que livre a minha família, para que livre a igreja. E o Senhor me tocou fortemente que Ele não pode vir buscar essa igreja, porque a igreja não tem mais fé. A igreja não tem fé no livramento de Deus. A igreja fala que crê, mas na hora da situação a igreja recua. Gente, Deus está procurando uma igreja que busque a Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando um povo que dobra os joelhos e clame na presença dEle por livramento, porque Ele vai ouvir do céu e vai livrar. Agora, se a igreja recuar e se esconder, o mal vai entrar, o mal vai tocar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje veio alguém na minha casa e falou para mim, você viu? Eu falei, eu não estou temendo esse mal. Eu não temo esse mal. Sabe por quê? Porque eu tenho fé no livramento do meu Deus. Porque eu tenho fé que as minhas orações têm chegado até o trono de glória do Senhor. Eu tenho fé, igreja, no livramento da parte de Deus. Porque se eu não tiver fé em Deus, eu vou ter fé em quem? Ainda que a minha fé possa ser pequena, porque eu não creio que eu tenha uma fé que eu falarei por uma montanha se precipita no mar, ela vai se precipitar. Nós não temos essa fé. Mas eu tenho fé no livramento do Senhor. Eu tenho fé que Deus, Ele tem poder para livrar a igreja, para livrar o povo dele. Deus, Ele quer o povo clamando. Deus, Ele quer o povo de joelho. Deus, Ele quer o povo jejuando, intercedendo pela nação. Não só pela nação brasileira, pelo mundo. E Deus tem poder de dar livramento. Igreja, esse é apenas o começo. Eu falo sem medo, nós já estamos nos princípios de dores. Princípios. É o princípio de dores. É o princípio das dores de parto. E vai aumentando, e vai aumentando. E aí? Onde está a tua fé? Não é onde está teu Deus, é onde está a tua fé. Porque o nosso Deus, Ele continua no mesmo lugar. É a minha e a sua fé que o Senhor está testando, que o Senhor está provando. Para ver se nós realmente temos fé nele. Se realmente nós cremos que Ele é Deus sobre as nossas vidas, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger de todo o mal que vai vir sobre o mundo. Ó, eu falo sem medo, isso que o Senhor me deu aqui, ó, vai acontecer. E aí, que mal será? Eu não sei, mas eu sei que virá. Porque a palavra do Senhor, ela não torna para Ele vazia. E a igreja do Senhor, está na hora de nós termos fé. Está na hora de nós crermos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, quem é o Deus a qual nós temos servido. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé ela é o fundamento de tudo e de todas as coisas. Se eu não tiver fé, igreja, não tem como eu agradar a Deus. Aí as igrejas, em vez de se reunir e falar, vamos levantar um clamor, vamos pôr a igreja para, em vez de ter culto normal, a igreja não, entrar na tua congregação, dobrar os teus joelhos, em vez de ter 2 horas de culto, não, tenha 2 horas de oração. Tenha 2 horas de joelhos dobrados de lamento, porque eu creio que o Senhor vai ouvir do céu e vai responder e vai livrar deste mal.
Mas não, igreja, o povo está recuando. Aí eu falo, qual é o pecado da igreja? Que está temendo o mal. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos afasta de Deus, o que nos traz temor é o pecado. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado separa nós de Deus. E a fé é o fundamento. A igreja precisa ter mais fé. A igreja precisa acreditar mais no Deus que tem buscado, clamado e servido. Porque eu falo, igreja, eu senti hoje o Espírito de Deus triste. Eu senti. Sabe por quê? Porque Deus não está vendo fé na nação brasileira. Deus não está achando fé na nação brasileira. Porque o povo está se recuando. O povo está diante de uma guerra espiritual. Mas em vez de adiante lutar contra as hostes malignas, contra os principados desses tempos, não. O povo de Deus está recuando, está se escondendo e não está clamando a Deus como Deus quer que clame. Porque fechar as portas da igreja, mandar o povo ficar em casa, é recuar. Nós temos que ir avante. Nós tínhamos que pegar a igreja, se ajuntar, em vez de ter um culto normal, não, ter 2 horas ou 2 horas e meia, não sei o tempo que é o culto na tua igreja, mas que esse tempo fosse de joelhos dobrados e clamando ao Senhor pela misericórdia dele. Mas não, o povo está recuando. O povo está diante de uma peleja espiritual, igreja, porque esta enfermidade ela é espiritual, esta enfermidade ela é maligna. Mas o povo está recuando, o povo está se escondendo. Deus chamou nós para se levantar como um exército. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta ela não é contra a carne. A nossa luta ela não é contra o sangue. A nossa luta é contra principado, potestade, legiões de demônio. E como que nós vamos vencer essa guerra? Com jejum e oração. Não tem como ser de outra maneira. Então, igreja, me perdoe se eu falei pesadamente. Mas foi o que o Senhor me tocou a falar para a igreja nesta hora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele quer um exército de homens e mulheres que pelejem, que orem, que jejuem, que clame ao Senhor para que haja livramento nesta nação. Não um povo que recue, porque o povo de Deus está se recuando diante da adversidade. Fica com esta mensagem, igreja. Continuarei orando pela igreja do Senhor. Continuarei orando por você que tem me pedido oração. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder de Deus. Amém? Fique todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.